bem, vamos nós para mais um episódio, né? Hoje o episódio número 14. Felizmente hoje a gente tem a Sheila, tem o Gabriel, tá tudo ok. Nós três podendo participar e trazer informações para as meninas, né? Para as amantes do futebol feminino, né? E os tópicos hoje a gente vai falar sobre o Michael Phelps, que é um super multicampeão, né? E ele fala um pedacinho da fala dele no podcast, ele fala sobre a preparação mental, né? Eu acho que isso é super importante no futebol também, principalmente agora, né? Tem Copa do Mundo, o Brasil em 2014 teve, né, de uma forma triste, mas teve um exemplo do quesito mental, como é importante numa partida. Em 2014 isso aconteceu com a masculina, nós temos agora outra Copa do Mundo e ano que vem outra Copa do Mundo no Brasil. Quer dizer, uma Copa do Mundo no Brasil, no masculino, mentalmente falando, não foi uma experiência muito boa. Vamos ver como é que acontece no feminino, né? Então acho importante esse lado mental, né? A partir do Michael Phelps a gente vai falar também uma outra pessoa bem famosa na internet também, falando um pouco sobre o lado mental, né? Nós temos, ao total, na verdade, são 3 pessoas. Acho que é importante as meninas aprenderem, né? Ou tentar aprender com isso, né? A partir daí a gente fala sobre a convocação da Seleção Brasileira Sub-20, a Rainha Marta retornando à Seleção Brasileira principal, um exemplo do futebol africano, né? Que eu acredito que é um exemplo de superação muito grande, de uma academia de futebol, no Brasil fala-se escolinha, uma academia de futebol na Nigéria, e a gente finaliza com a segunda edição da Copa Maria Bonita, no Nordeste, confirmada pela CBF. Vamos então ao nosso primeiro tópico, Michael Phelps, controle suas emoções, né? Bom, antes de iniciar propriamente, né? Obrigado, Sheila, obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado por trazer a opinião de vocês. Vamos mostrar rapidamente aqui um vídeo do Michael Phelps, né? Talvez uma menina mais nova, de 12 anos, talvez não vá se lembrar do Michael Phelps, né? Mas assim, nós três sabemos o atleta que foi, e a gente aconselha, né? Hoje em dia, telefone celular na mão, está disponível para as meninas procurarem quem foi o Michael Phelps, né? Um atleta que superou todos os recordes, enfim, eu nem sei quantas medalhas de ouro ele ganhou na Olimpíada. Para você ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada, tem que quase vender um rim, né? Como a gente fala no popular. Então, assim, o Michael Phelps ganhou, eu não sei no total, não sei 20, eu não sei, mas assim, foram muitas medalhas de ouro. Então, acho que é inteligente observar o que ele fala em relação à parte mental. Vou trazer aqui, por gentileza, o vídeo dele rapidamente, eu acho que dura 40 segundos, alguma coisa assim. Vamos mostrar aqui o Michael Phelps. Visualization is something that we did my whole entire career. You would play 3 different tapes, how you want the race to go, how you don't want the race to go, and what if this happens in the race, how do you adapt, how do you adjust, right? So it doesn't matter what happens. Whenever I get there, I'm prepared. If I lose, if my cap rips, my goggles break, if they fill up with water, it doesn't matter, because my emotions will stay in check. And if you can handle your emotions in the most tense, pressured situations, then you're able to be the best version of you. Visualization is... Perfeito. Foi possível, vocês viram o vídeo? Sim. Eu coloquei, tá a legenda em português, por isso que eu coloquei, eu acho que é importante. E ele fala sobre a visualização, né? Ele fala ali o what if, que é tipo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? No futebol, e se você tomar um gol com 10 minutos de jogo? Então, esquece tudo que foi treinado e vamos pro trancos e barrancos, chuta para frente,
que é atrás de gente, entendeu? Como é que faz? Então, eu gostaria de ouvir, Sheila, a sua opinião, você que está no momento treinando equipes, tem a sua academia de futebol, escolinha de futebol em Bangu, no Rio de Janeiro, né? O Michael Phelps aí falando que você precisa estar preparado para as intempéries, para as dificuldades, para os momentos desagradáveis, né? Você precisa estar preparado, preparada para as frustrações, né? Como é que você vê isso, até pela sua experiência, ou você como atleta que foi, ou você como treinadora que é? Como é que você vê isso, Sheila, por gentileza? Bom dia. Bom dia, meus amigos. Eu acho que assim, a preparação mental é fundamental, né? Não tem. Eu acho que é o que move, né, um atleta a ser um grande atleta. Por isso que eu sou apaixonada no Cristiano Ronaldo, cara. Sou apaixonada nesse cara, desde que eu comecei a jogar futebol, acompanho ele. Hoje em dia acompanho ele também, porque ele tem uma preparação mental perfeita, o cara é muito centrado, e eu acho que isso, para as atletas hoje em dia, é o essencial. Elas precisam ter essa preparação, precisam ter essa resiliência, de que nem sempre as coisas vão dar certo, e elas têm que saber lidar com os problemas. É como ele diz aí, Deus Amera, né? O problema vai aparecer, a gente vai ter problema, não tem como, nada, a vida não são só flores, né? Agora a gente tem que saber lidar com isso, por isso que eu acho que os clubes também podem ajudar em relação a isso, né? Eu, na escolinha, a gente acaba que a gente é um pouco de mãe, é um pouco de tudo, né? A gente acaba ajudando a atleta também nesse sentido, com conversas, né? Até mesmo falando para elas verem esses tipos de vídeos que são muito bons para elas começarem a entender essa questão, porque a atleta, quando está na base, que está evoluindo para ir para um profissional, ela tem que chegar no profissional com essa mentalidade, com essa cabeça, entendendo que o psicológico dela vai mover o corpo dela. Infelizmente, é isso que acontece. Se ela não tiver com um psicológico bom, o corpo não vai funcionar. Verdade, Então, verdade. eu acho que para os atletas isso aí é essencial, é fundamental, cara. Perfeito, Sheila, obrigado. Gabriel, treinador individual que você é, né? Além de ser treinador de forma tradicional, que é de equipe, você tem a sua especialidade no treinamento individualizado, enfim. Sua experiência, né, com meninas ou de forma geral, vendo o Michael Phelps falando, ele que ganhou não sei quantas medalhas de ouro nas Olimpíadas, falando do treinamento mental, né? Qual a sua reflexão em relação a isso, por gentileza? Antes de mais, boa tarde à nossa amiga Sheila, ao nosso amigo Igor e a todas as senhoras e senhores que nos estão a ver e a ouvir. Bem, sobre este tema, estamos a falar de um atleta que, se tivéssemos fazer uma montanha dos maiores atletas da história, estava lá de certeza, porque nós olhamos Michael Jordan, falou-se aqui do Cristiano Ronaldo, Michael Phelps, talvez Tiger Woods, todas essas pessoas, esses atletas têm algo em comum. Estamos a falar agora masculino, também há, obviamente, grandes casos femininos, mas têm todos algo em comum, são obcecados por continuarem a evoluir. Não deixam que a idade seja um obstáculo, não deixam que as conquistas sejam um obstáculo, não é porque já ganhei 10 que não posso ganhar 15 ou 20, ou seja, estão sempre a pensar à frente. E isso é muito interessante. Aqui o Michael Phelps ganhou 28 medalhas, sendo que 23 foram de ouro, 3 de prata e portanto 2 de bronze. E portanto, aliás, peço desculpa, deixa-me só ver se estou correto, não vá estar aqui a falhar e depois estar a dizer homem, mas essencialmente é isto, ou seja, ele, só aqui rápido, exatamente, 3 de prata e 2 de bronze, pronto, só para não lhe fugir aqui uma medalha. De qualquer forma, para dizer que ele tem aqui uma coisa muito interessante, para já fala dessa questão da visualização. A visualização é uma coisa que eu por acaso pessoalmente também faço na minha vida, acho importante nós prepararmos o nosso cérebro para os momentos bons, mas sobretudo para os momentos maus, ou seja, por exemplo, as meninas que nos estão a ouvir, sabem, amanhã vão ter um jogo, não é? Num jogo tudo pode acontecer,
não é? Não há dois jogos iguais. Não é? Num jogo, hoje, nós podemos ter um jogo fantástico, não é? E no outro jogo podemos jogar muito mal. Não é? Nós temos que estar, portanto, visualizar e preparadas para perceber que se correr bem, não passamos a ser os melhores do mundo, se correr mal também não somos os piores. Portanto, e acho que isto é muito interessante o que ele faz, diz muito sobre a preparação mental que ele tem, obviamente, e que sempre teve durante a sua carreira, e depois ele também fala, não fiquei no vídeo, mas ele fala muito na questão do controle emocional, na parte da respiração, que é uma coisa que eu também tento falar com os atletas, que saber respirar também é uma técnica, não é só o respirar automático, todos nós seres humanos sabemos fazer, mas é a respiração antes da competição, como muita gente faz, o ouvir música para distrair, mas tudo isso para entrarmos num estado de espírito e numa mentalidade de eu agora vou competir, tudo o que eu tenho cá para fora, de bom e de mau já não interessa, naquele tempo que estou a competir, aquela hora, aqueles minutos, é só eu, os meus colegas, ou se for uma modalidade individual, sou eu e os outros, não interessa mais nada. Isso é muito importante. Claro que, lá está, precisamos a falar do Michael Phelps, não em toda a gente, ou é muito raro alguma pessoa chegar a um patamar desses, mas para as meninas que estão a ouvir percebam que a parte mental, sobretudo aqui no futebol, que é o que nos une, é como o Cruyff dizia, 90% de cabeça, 10% de pés. Tudo o que vocês possam querer atingir, começa tudo aqui. Não é? Aquela imagem famosa do Kylian Mbappé no quarto dele com os posters do Ronaldo e tudo. Ele visualizou, ele pôs ele próprio um dia a jogar com aquelas estrelas que ele tinha no quarto e hoje joga no Real Madrid. E tem grandes jogadores à volta e já jogou com o Ronaldo e com outras pessoas. Ou seja, tudo começa no sonho. E nós temos que perceber que tudo começa no sonho e é tudo em silêncio, que é na nossa mente. Portanto, as meninas que ambicionam ter uma grande carreira, percebam, vocês estão no vosso quarto, não é? Podem pensar que a outra, a vossa amiga, é melhor isso, mas vocês podem também colocar na vossa cabeça, mas se eu treinar, se eu acreditar em mim, eu consigo. E tudo na vida começa aí, sozinhos, nós com os nossos pensamentos a pensar, e se, não é? E se eu fizer isto, e se acontecesse isto, tudo começa aqui. E depois passamos daqui para a parte prática, que é o trabalho. E depois temos de ter consistência e tudo isso, os hábitos nós já falámos em outros episódios também, a alimentação, o descanso, é que vão levar a termos uma carreira. Portanto, o Michael Phelps é um grande exemplo e mais uma vez temos aqui uma grande referência para que as meninas também queiram seguir, porque realmente são este tipo de atletas, masculinos e femininos, que são um exemplo para todos, sobretudo para os jovens que ambicionam um dia a lá chegar. Perfeito, Gabriel, obrigado pela explanação. Nós tentaremos sempre, né, trazer esse tipo de exemplo aqui para as meninas, porque uma coisa é a nossa opinião, outra coisa é você conseguir mostrar, né, para as atletas um atleta do nível desse, né, porque quem acompanha, né, competição sabe, você ganhar uma medalha de ouro, você se tornar campeão, é muito difícil, é muito difícil. E aí o cara tem, como o Gabriel falou aí, quase 30 medalhas olímpicas. Então, não é uma pessoa normal, não é uma mentalidade normal. É muito acima da média para você conseguir chegar num nível desse. Então, acho que é importante, a gente vai sempre tentar trazer aqui esse tipo de exemplo para as meninas, tá? Eu vou passar por um próximo vídeo aqui, rapidamente, só para exemplificar para as meninas o quanto isso é importante, tá? A parte, né, que eu gosto de falar do pescoço para cima. Um segundo vídeo aqui, por gentileza, rapidamente. Eles colocaram placas uma com a palavra bonita e a outra com a palavra comum. E as mulheres que passam. Por que está sem som? Eles colocaram placas em duas portas, uma com a palavra bonita e a outra com a palavra comum. E as mulheres que passavam por ali precisavam escolher por qual. O seu maior inimigo é o seu cérebro. O meu pai, ele repetia incansavelmente que eu deveria temer profundamente. Bom, não sei o que aconteceu com o som. Estava saindo no início. Nós estávamos a ouvir, amigo. André, Dava para ouvir. para você,
protelar. Vou ver aqui. Volta lá. Eles colocaram placas em 2 portas, uma com a palavra bonita e a outra com a palavra comum. Tá saindo som para vocês? E as mulheres que passavam por ali precisavam não tá saindo som pra mim, e aí? por qual das Será 2 que portas tá ou não tá? Vai ficar ou não vai ficar o som? Muitas delas, ao se depararem com as placas, paravam, olhavam, refletiam. Teve até uma mulher que desistiu de entrar. Meu Deus. O que mais impressiona é que a maioria... Bom, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses 2 vídeos para o próximo episódio, porque eu quero ter certeza que o som vai sair, né, quando a gente passar ele para o YouTube. Tudo bem. Vou anotar aqui esses 2 que falam sobre a parte, né, mental para as meninas. Esses 2 vão ficar devendo para o próximo episódio. Tá, ok. Tem aqui a convocação da seleção feminina sub-20, né? Tá anotado aqui. 2 vídeos para o próximo episódio. Bom, vamos falar da seleção feminina sub-20. O que eu achei interessante dessa convocação para a seleção feminina é que 5 atletas, se eu não me engano, né, elas jogam fora do Brasil. Então, meninas, a gente está no que eles chamam de momento. O futebol está numa perspectiva muito boa. O futebol está, né, o futebol feminino está num momento de, assim, tá ali fervendo, tá borbulhando, entendeu? Então, tem que ir para o próximo nível. Tem que ir, não pode deixar passar. Tem que ir para o próximo nível. Tem que se tornar mais e mais profissional e tem que crescer. Não pode ficar no quase. Coisas precisam ser feitas, né? Ano que vem tem a Copa do Mundo. O futebol feminino, seja no Brasil, seja em Portugal, enfim, ele não pode ficar no quase. Ele tem que crescer. Do contrário, vai ser Inglaterra e Estados Unidos lá em cima, entendeu? E o resto. Espanha, Barcelona ali, muito, muito, muito forte, mas não pode deixar passar, não pode acontecer aquele tipo de coisa de a gente ter 2, 3 ligas muito fortes e o resto. Não pode deixar isso acontecer. Tem muito talento em Portugal, tem muito talento no Brasil, né? Esses 2 países não chegam a uma final de futsal, Copa do Mundo de futsal por acaso, né? A gente sabe o que o futsal faz para formar atleta, então você consegue ter uma noção do que é feito na base pelo que eles têm no futsal. Isso já dá uma pista muito grande. Então, por que eu estou dizendo isso? 5 atletas jogam fora do Brasil, 3 nos Estados Unidos, 2 em Portugal, né, que é a porta do brasileiro normalmente na Europa, é Portugal. E eu queria saber a opinião de vocês para esse detalhe, né, dessa geração que está vindo. Mais para frente a gente vai falar da Marta, mas essa geração que está vindo, né, onde você tem 5 atletas de um sub-20 jogando já fora do Brasil, né? 3 estão nos Estados Unidos jogando, acredito eu, universidade pelo nome das equipes, e 2 jogam em Portugal, das equipes principais de Portugal. Primeiras damas, obviamente. Sheila, como é que você vê, né, esse momento do futebol feminino, um sub-20 que há uns anos atrás a gente nem sabia que existia do futebol feminino, e agora já tem um sub-20 com 5 atletas jogando fora do Brasil. Então é só observar os fatos que você vê que as coisas estão mudando. Sheila, como você vê, você que está aí no Brasil, está participando de competição,
como é que você vê organização, enfim, está indo na direção certa, está indo na direção errada, pode melhorar? Enfim, qual a sua opinião, por gentileza? Eu acredito que está indo na direção certa, sim. Mas a gente sempre acha que dá para melhorar, né? Em relação ao futebol feminino, sempre dá para melhorar. E essa questão que você falou, nem há um tempo atrás nem existia, né? Categorias de base. Pelo menos aqui no Brasil é novo, né? Sub-15, 17, sub-20. Então isso aí é muito satisfatório, né? Porque como as treinadoras da seleção, elas têm uma visão bem maior do que elas podem ter em mãos, né? Então, por isso que a nossa seleção hoje está vindo uma base muito forte, por conta dessas competições que estão acontecendo, né? São competições fundamentais. E em relação às atletas, 5 atletas que jogam fora do Brasil, com certeza tem muito mais. Estados Unidos, principalmente. Eu conheço várias que estão lá fora, entendeu? Que vão para estudar e jogar na faculdade. Então, isso aí só tende a crescer mesmo, né? Então, para as atletas que estão aqui, que sonham, né, em ir para fora, ir para a Europa, Estados Unidos, Portugal, cara, o futebol feminino está numa crescente muito grande. Então, agora é a hora. Eu só espero que continue essa crescente, né? Depois da Copa também, porque eu já vi esse filme antes, infelizmente. Começava muito bem, a gente ia naquela coisa de vai acontecer, e depois a gente dava aqueles passos para trás novamente, né? Eu acredito que agora vai ser diferente, estou muito confiante nisso, e a nossa seleção feminina, sub-20, a nossa base está vindo muito forte, cara, muito forte. Os trabalhos que estão sendo feitos nos clubes que tem futebol de base feminino, eles estão levando muito a sério essa questão. Por conta disso, a nossa seleção tá uma seleção forte demais, cara. E essas meninas que estão no sub-20, a maioria delas vão integrar a seleção principal futuramente. Então, é muito gratificante isso, cara. Espero que continue essa crescente aí, né? Sim, sim. Gabriel, aí em Portugal, você vê algum tipo de, né, cobrança, ou a palavra talvez não seja cobrança, mas enfim, você vê algum tipo de movimentação no sentido de aproveitar o momento, entendeu? Não pode deixar ficar um futebol feminino com 2 ligas fortíssimas, que é Inglaterra e Estados Unidos, e depois vem as outras, né? O Porto, né, mesmo agora está com um time novo de futebol feminino, né? Como é que você vê essa situação aí, nessa parte de base, de revelação, de projeto daqui a 5 anos? Haja visto que tem 3 atletas, 2 atletas brasileiras na Sub-20 que jogam em Portugal, né, nos clubes de Portugal, e isso, eu estou falando 2 que estão na seleção, entendeu? Então, assim, com certeza tem muitas meninas brasileiras jogando em Portugal. E como é que você vê essa situação aí em Portugal, por gentileza? Bem, eu já estive aqui a conseguir perceber melhor a situação, a tentar analisar, e vi que as 2 jogadoras são do Benfica, a Clarinha, que joga no meio campo, e a Thaís Lima, como se diz no Brasil, goleira, aqui em Portugal guarda-redes, e portanto fico muito feliz. Obviamente é um grande clube em Portugal, um dos maiores, e aquele que atualmente é a hegemonia do futebol feminino, é o Benfica, já está a ganhar muitos campeonatos seguidos há muitos anos. E agora recentemente essa questão do Porto, o Porto que vai agora na próxima época jogar na Primeira Liga, mas que por ter uma equipa muito forte conseguiu chegar à final da Taça de Portugal, e portanto como se fosse a Copa do Brasil, não é? E portanto conseguiu jogar ali quase taco a taco com o Benfica ganhou, mas é muito bom. O que eu vejo é esse dinamismo a acontecer, cada vez mais, lá está, mais clubes a investir, mais clubes a apostar no futebol feminino, que é ótimo. Condições tanto a nível material como até vamos dizer algumas financeiras vão aparecendo, que é o que lá está, derivada da economia do país, sempre mais atrás do que Espanha, Inglaterra, França e por aí fora, aqui na Europa, mas pelo menos já há cada vez mais uma aposta no futebol de base, não é? Ainda há pouco estava aqui a ver, portanto o Barcelona,
ganhou aqui a Liga dos Campeões, portanto a nível de futebol feminino, e a Kika Nazaré poderá vir a ser, quem sabe, considerada a melhor jogadora do mundo, quem sabe, portanto é uma possível candidata. O que é ótimo, porque se nós tivermos uma jogadora feminina pela primeira vez melhor do mundo, não é? Isso vai trazer muito mais atenção às jogadoras portuguesas e até mesmo às jogadoras brasileiras que jogam em Portugal, perceber, olha, foi aqui que também se começou, também podemos. As jogadoras brasileiras não precisam de muitas referências, já vamos falar da Marta e de outras, mas já tem bastantes, muito mais do que Portugal, mas é ótimo, vejo que Portugal está a crescer. Mas falando mais especificamente aqui do Brasil, uma coisa extraordinária, esta seleção sub-20 do Brasil ganhou as 11 edições da Copa Sul-Americana. Todas as edições que foram disputadas o Brasil ganhou, sub-20, uma coisa incrível. Obviamente já não é esta geração, já são as gerações que depois já portanto, foram crescendo, mas acho que é fazerem agora um estágio que vão fazer em Portugal, portanto jogos vão ser transmitidos aqui em Portugal, preparação para a Copa, vai ser bom, muitas jogadoras brasileiras em Portugal poderão ver estes jogos da seleção, poderão se inspirar, poderão ambicionar um dia também estar lá no lugar das outras meninas, e acho que isso é ótimo que haja essa conexão entre os países irmãos do Brasil e Portugal, venham fazer aqui o estágio, as jogadoras portuguesas também se possam inspirar nas jogadoras brasileiras, acho que é muito bom, e realmente essa situação de 2 jogarem em Portugal e outras 3 nos Estados Unidos, não é? Realmente demonstra que é possível, não é? Fazer uma carreira fora do Brasil, mas que também continuam a ser os maiores clubes do Brasil a fornecer. Eu vejo aqui, é praticamente tudo, Fluminense, Corinthians, São Paulo Ferroviária, Grêmio, e está feito. Portanto, é Botafogo, está aqui uma de Botafogo, portanto, internacional. Portanto, são os maiores clubes do Brasil, continuam a formar também as melhores jogadoras, que faz sentido, são os que têm mais condições, mas que no Brasil há essa hipótese, porque o futebol brasileiro, como já falámos, de feminino, está cada vez a evoluir mais. Para o ano que vem há de ser a grande Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, que acho que vai ser fantástico para o desenvolvimento do futebol brasileiro, mas sobretudo, como estava a dizer, para a parte no estrangeiro, que realmente há cada vez mais oportunidades na Europa, nos Estados Unidos para as jogadoras brasileiras, e isso para mim só vai trazer melhorias às jogadoras, que vão ter novas experiências, novas culturas, novos ambientes, e isso vai contribuir para o seu crescimento, com certeza. Verdade, obrigado, Gabriel. Essa situação do futebol feminino na base, né? Se a gente olhar bem aqui pertinho, tipo 5 anos atrás, a gente já vê que muita coisa já mudou, né? Tomara, né, que essa menina de Portugal aí consiga, porque vai ser muito bom, né, para Portugal. Se for bom para o futebol português, indiretamente vai ser bom para o futebol brasileiro, porque as meninas, né, é a porta de entrada ali, as meninas normalmente chegam ali em Portugal. A gente tem outros exemplos até no masculino, né? O Pepe, zagueiro português, tão conhecido, né? Ele conta quando ele chegou do Brasil em Portugal, enfim, sem dinheiro. Não sei se vocês conhecem essa história, mas ele conta que estava no aeroporto e só tinha, parece que 5 euros. Ou ele, na época, não era como hoje, telefone celular, essa coisa toda. Ou ele ligava para a mãe para falar que chegou, que está tudo bem, ou comprava algum sanduíche, alguma coisa. E aí parece que ele ligou e o cara da lanchonete deu um sanduíche para ele, alguma coisa assim, mas você vê que é uma porta de entrada, né, para muita gente, né? Muitos sonhos se realizam, né, com brasileiros indo para Portugal. Perfeito, tá? Vamos para o nosso próximo tópico, a gente fica na torcida aí, a seleção sub-20. Essas meninas em breve, de novo, né, tudo isso vai sempre na mesma direção. Se elas mantiverem uma mentalidade de atleta, tem tudo para chegar na principal, né? Infelizmente, muitas se perdem o foco, né? Perdem a motivação, enfim, por motivos diversos e não chegam. Mas é para ficar atento em relação a isso, as meninas. A gente vai falar agora da Marta, né, a convocação da Marta para a seleção brasileira principal. Eu, particularmente, tenho 2 dúvidas, né? Eu não conheço o treinador da seleção brasileira feminina principal,
mas se conhecesse, ia perguntar para ele: você está convocando a Marta para uma espécie de homenagem, para uma espécie de, enfim, para que a Marta sirva como uma espécie de mentora dessas meninas para a Copa do Mundo? Ou você está convocando a Marta porque você conta com ela, você acredita que ela pode estar na Copa do Mundo? Então, assim, essa é a minha dúvida, porque uma menina de 20 anos, 18, 19, 20 anos, treinando com a Marta ali no dia a dia, ela vai aprender muito, se ela for inteligente. Ela vai aprender muito, entendeu? Então, de repente, passar 10, 15 dias com a Marta na seleção brasileira, as meninas mais novas, se forem inteligentes, vão aprender muito. É só observar a rotina, como ela faz, como ela aquece, o que ela faz antes do treino, o que ela faz depois do treino, como ela treina. Tem muito a aprender. Então pode ser isso, ou pode ser o seguinte: não, apesar da idade dela, a gente sabe, ela não tem mais 20 e poucos anos, mas a gente conta com ela se ela estiver inteira, motivada para a Copa do Mundo, aí eu não sei. Então, assim, eu queria saber a opinião de vocês, como vocês veem, né? A Marta é um caso parecido, Portugal, Cristiano Ronaldo, né? Atleta de altíssimo nível, entretanto, mais de 40 anos. A gente sabe que o ser humano, ele tem as suas limitações, né? O tempo passa para todo mundo. Se fosse assim, o Ronaldinho Gaúcho estava aí jogando, o Romário estava aí jogando, o Zico estava aí jogando. Então, assim, o Figo estava aí jogando, entendeu? Então, assim, Sheila, como você vê essa situação da Marta, que apesar de tudo, mas já tem mais de 40 anos de idade, para a seleção brasileira hoje, a gente praticamente, assim, arredondando, está 1 ano antes da Copa do Mundo das meninas, né, do feminino. Então, como você vê essa convocação dela? Como você raciocina isso, por gentileza? A Marta vem jogando ainda muito bem, né, no clube dela, mas, assim, a minha opinião, tá? Se fosse eu a técnica da seleção, eu não levaria. Eu acho que a Marta já deu tudo que tinha que dar para a seleção, entendeu? A gente como a gente acabou de falar agora, a gente está vindo numa crescente muito grande, temos excelentes atletas aí, novas, né, com bom psicológico, bom condicionamento físico e que vem rendendo nos seus clubes. Eu acredito que ele esteja levando mais para ser como se fosse uma mentora, né, das meninas. Eu acredito que sim. A Marta não vai conseguir jogar mais 90 minutos, cara. Numa Copa do Mundo, é difícil ela conseguir fazer isso com a idade que ela está hoje. Futebol, ela tem. Isso aí é indiscutível, né? Mas hoje em dia nós sabemos que não é só futebol mais, né? É todo um contexto que envolve. Então, assim, eu acho que ele está levando ela... vai ser a última Copa dela, né, cara? Ele está levando para poder dar como uma forma de agradecimento, uma despedida. Acho que é todo um contexto nesse sentido. Agora, eu acho que a gente queima uma vaga, né? Porque temos excelentes atletas aí que poderiam estar, né, nessa Copa. Nada contra a Marta, pelo contrário, já joguei com a Marta, eu sei o potencial dela, ela é indiscutível, e não dispensa comentários. Mas eu acho que no momento para o Brasil, que quer ganhar uma Copa, entendeu? Que precisa ganhar uma Copa para poder, né, se consolidar, eu não levaria não, cara, sinceramente, assim, minha opinião. Perfeito. Sim, sim. Eu acho que é importante isso que você está falando, Sheila, antes de ir para o Gabriel, né? A gente está vivendo um momento muito conturbado no mundo em relação à política, opiniões e tal. A minha opinião, a Sheila foi perfeita nisso aí. A Sheila falou, a minha opinião é essa. Então, assim, nós não vivemos na Coreia do Norte, entendeu? Eu não estou na Coreia do Norte, a Sheila não está na Coreia do Norte, o Gabriel não está na Coreia do Norte. Então, a gente precisa aprender que todo ser humano tem o direito a uma opinião, né? A gente precisa tentar passar dessa fase de que ele pensa diferente de mim, eu odeio ele, quero que ele morra. A gente tem que parar com isso. Todos nós temos direito a uma opinião. Se a opinião coincide ou se a opinião não coincide, isso não importa.
todos nós temos direito a uma opinião, e não é demérito, nem é ofensa, nem é agressão ter uma opinião contrária, entendeu? Eu acho importante isso que você falou, Sheila, porque, infelizmente, muita gente ainda insiste em não querer entender isso. Nenhum de nós vive na Coreia do Norte. Então, a gente tem direito a ter uma opinião. Na Coreia do Norte, se você tem uma opinião contrária, ou você vai ser preso, ou você vai ser morto. Mas nós não vivemos lá. Então, aqui nos Estados Unidos, eles falam muito do free speech, né? Da liberdade de expressão. Todos nós temos direito a ter uma opinião. Então, a Sheila dizer que não concorda em levar a Marta, não tem nada demais, é a opinião dela. Acabou. É bem simples assim, não é ofensa, não é a raiva, não é ódio, não é perseguição. Eu acho que é importante eu estar falando isso aqui, porque às vezes a impressão que eu tenho é que você não pode discordar de mais ninguém, senão você está ofendendo. Entendeu? Então, assim, eu gostei quando tu falou isso, Sheila, a minha opinião é essa. É isso, é simples assim. Não tem problema nenhum. A minha esposa, o dia inteiro eu penso diferente dela. Às vezes ela quer uma coisa, eu quero outra. E ela é minha esposa, entendeu? Então, não tem isso. Perfeito, Sheila. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Sim. Esse debate vai gerar polêmica, hein? Sim, verdade, verdade. É uma coisa simples, né? Simples, é realmente simples. As pessoas têm opiniões diferentes, acabou. Não precisa odiar, nem querer que morra, nada disso. É só uma opinião diferente. Eu tenho opiniões diferentes em várias coisas da minha mãe. Eu não quero que minha mãe morra, nem a minha esposa morra, entendeu? Nem elas querem que eu morra. Eu acho que é simples assim. Tá? Obrigado, Sheila, obrigado. Gabriel, aproveitando, né, passando para você, como eu disse anteriormente, teu telefone caiu, a gente não está na Coreia do Norte, então a gente simplesmente passa aqui e explicita aqui a nossa opinião, né? Por gentileza, qual a sua opinião em relação a essa situação da Marta, né, que, como a Sheila disse, futebol tem à vontade, mas é um ser humano, já tem mais de 40 anos de idade, né, uma Copa do Mundo, jogo atrás de jogo ali rapidinho, como o pessoal costuma dizer, tiro curto. Qual a sua opinião, Gabriel, por gentileza? Amigo, obrigado. Só para clarificar, eu estava a ouvir tudo, só que a minha filha estava a chorar um bocadinho, então eu tirei aqui a câmera e tudo para ir ajudar. Mas de facto, sim, primeiro dizer que concordo em absoluto, tal como a nossa amiga Sheila disse, cada opinião é uma opinião, ok? É verdade que há opiniões que são informadas e outras que são menos, ou seja, não vou dizer ignorantes, mas com menos informação, e por isso é que, se for um médico a falar de assuntos de medicina, eu também tenho direito à minha opinião, mas normalmente nós damos mais prevalência a quem tem conhecimento ou trabalha na área. Nós aqui somos todos treinadores, portanto, à partida teremos mais conhecimento sobre futebol, pelo menos de algumas vertentes, que outras pessoas que não são. No entanto, as outras pessoas também têm direito à sua opinião, ainda agora, porque até eles acho que têm a mesma idade e tudo, só uma diferença, a Marta e o Cristiano Ronaldo, ainda agora, se calhar muita gente ainda continua a dizer porque é que o Ronaldo vai à seleção, isto é só está ali a arrastar-se, está a tirar lugar a outra pessoa. Eu percebo isso. Primeiro que tudo, há que perceber uma coisa, tal como a Marta, que eu acredito que tenha sido essa a intenção, ele continua a ser o grande ícone de Portugal no mundo, continua a ser um grande capitão. A mentalidade que ele tem, não há, talvez o Bruno Fernandes, o Ruben Dias, não há esses jogadores que se aproximem um pouco. Antes tinha o Pep também tinha uma mentalidade fenomenal para competir, mas não há muita gente com esse espírito para ser realmente capitão, não é? E realmente incorporar tudo ali, cada jogo dar tudo, mesmo se estivéssemos a perder, vamos lá e não desistir. Isso é fantástico. Portanto, ter um capitão desses, que vai ser também o último mundial dele, certamente, portanto, é muito importante. Mas também perceber o seguinte, do ponto de vista desportivo, nós temos o Gonçalo Ramos, que joga no Paris Saint-Germain, vai jogar a Liga dos Campeões, só que ele não é titular. E mesmo que a gente compare o Gonçalo Ramos ao Ronaldo, quer dizer, mesmo o Ronaldo com 40 anos tem coisas que o Gonçalo Ramos não tem, não é? E isso não é falar mal do Gonçalo Ramos, que eu até gosto dele, é simplesmente colocar o Ronaldo no patamar que ele está, não é? Portanto, aos 41
ainda a jogar neste nível é a mesma coisa que o Messi, não é? Quem é que vai tirar o Messi da seleção argentina? Alguém vai tirar o Messi de titular? Não, porquê? Quem é que joga no lugar dele que é melhor que ele, mesmo com quase 40 anos? Ninguém. Portanto, há que perceber isso. Portanto, a Marta, não sei qual é a ideia dentro da seleção, há excelentes jogadoras brasileiras, não necessitam da Marta, tal como Portugal não necessita do Ronaldo para ser uma boa seleção, mas certamente que a Marta vai acrescentar muito, porque qual é a jogadora que individualmente teve a carreira que a Marta teve? E podem emprestar toda aquela qualidade que ela tem, não é? Talvez não haja, não é? Talvez, ou praticamente não haja. Portanto, o que eu quero dizer é que são sempre jogadores, pela carreira que tiveram, pela forma de estar, pela fome de competição que têm, que vão sempre ajudar. E por isso eu acredito que a Marta vai, certamente também, o último Mundial, não é? Dela, mas vai ajudar porque vai fazer a transição, não é? Vai ver ali também e vai falar com a CBF e vai dizer, olha, eu estive ali, eu acho que aquela, não sei o que, são boas líderes, eu acho que podemos melhorar nisto, e vai passar o testemunho às outras jogadoras, e as outras jogadoras vão ter muitos anos também para brilhar, mas acho que a Marta vai dar um grande contributo, mais tarde até se a CBF quiser, obviamente, estender-lhe o convite e dizer para vir trabalhar como uma diretora técnica, ou algo do género na seleção. Aqui, sei que na CBF também se faz, em Portugal faz-se muito isso, ex-jogadores de grande carreira, a Federação convida para virem ser diretores técnicos, estão ali no dia-a-dia com os jogadores, dia-a-dia, pronto, quando há as competições da seleção, estão ali com os jogadores a falar, a dizer, olha, quando era eu, acontecia isto e tal, portanto, isso é muito importante, os jogadores de grande categoria poderem ajudar os atuais. Portanto, eu acredito que sim, que a Marta vai ajudar bastante, tal como eu acredito que o Ronaldo também vai ajudar, mas do ponto de vista desportivo, se acharem que a Marta, como a nossa amiga Sheila estava a dizer, que é muito provavelmente, mesmo com 40, não vai ter o ritmo quando ela tinha com 20 anos, mas isso não quer dizer que ela não possa ser importante, nem que seja da última meia hora do jogo, ou portanto os últimos 40 minutos, seja o que quiserem fazer. Também acho talvez, em alguns jogos que o Ronaldo, em vez de começar de início, se calhar devia entrar na segunda parte, isso depende das opiniões e dos jogos em concreto, estratégias, não é? Mas não posso dizer que mesmo que ele jogue o jogo todo não é importante. Claro, a Marta, tal como o Ronaldo, se estiver a jogar, vão estar 2 ou 3 jogadoras da equipa adversária de olho nela. Porquê? Porque ela de um momento para o outro marca um golo ou faz uma grande assistência, não é? Portanto, eu acredito que sim, eu acredito que a Marta vai ser uma grande ajuda e oxalá que se Portugal, como eu sempre disse, não tiver sucesso, que o Brasil possa ganhar esse Mundial para o próximo ano e que a Marta possa ajudar a contribuir e mostrar que a idade muitas vezes é só um número e não é um limite para nós podermos dar mais e podermos continuar a contribuir. Você falou um detalhe que eu já havia pensado, você falou sobre estratégia, né, do treinador, né? A Sheila também falou uns detalhes que eu também havia pensado. O Michael Phelps, no nosso primeiro vídeo, ele fala e se, né, what if? E se o Michael Phelps, né, o medalhista olímpico, ele fala esse detalhe. A sua preparação tem que ser em todos os aspectos, inclusive no e se. Então, por exemplo, não tem como a gente saber, né, se ele convocou a Marta agora para isso, mais para a direção daquela mentoria para as meninas e tal, ou se ele convocou a Marta porque ele verdadeiramente acredita que ela pode estar em 2027. A gente não sabe. Agora, se ela estiver na convocação para 2027, eu acho que é importante estar preparado para esse e se, né? Porque vocês dois sabem disso, mas para as meninas que, né, estão começando, nos seus 15 anos de idade, por aí, quando você é jovem, você se recupera muito rápido. Então, uma menina de 25 anos, né, uma mulher de 25 anos, ela corre 90 minutos aqui, hoje, amanhã ela está 0 quilômetro, entendeu? Quando você passa dos 30, isso começa a mudar um pouco. Quando você cruza os 35, 36, isso verdadeiramente começa a ser explícito na sua frente. Você percebe claramente isso, né? Então, eu não fui atleta profissional, mas fui atleta no Exército.
E eu vi isso muito claramente comigo, né? Nos meus treinos, nas minhas corridas, eu corria 10 quilômetros, no dia seguinte eu estava 0. Depois de um tempo, eu corria meus 10 quilômetros e no dia seguinte a perna estava pesada ainda, entendeu? Então, assim, o Edmundo, um atleta de altíssimo nível que o Brasil também teve, né, muito famoso, principalmente o Vasco e Palmeiras, o Edmundo uma vez falou isso, ele falou, poxa, quando eu estava no meu último ano o último ano de profissional atleta, eu comecei a perceber que eu não conseguia descansar. Acabava o jogo, no dia seguinte eu ainda estava, aí 2 dias depois, e ele fala, os outros atletas já estavam lá, ó, pá, e ele tipo, não é possível, o que aconteceu com as minhas pernas? Não recupera. Então o problema maior é a recuperação, né? A Marta, ela aguenta fazer qualquer coisa com as meninas de 25 anos. O problema é o dia seguinte e o outro dia seguinte. E a Copa do Mundo é jogo. Esse é o problema. Então, na minha opinião, se ele levá-la, ele tem que estar preparado para esse e se a Marta machucar, entendeu? Essa é a opinião que eu fico e o exemplo que eu gostaria de deixar para as meninas, que quando você é jovem, você maltrata o corpo, mas ele não sente muito. Mas depois dos 30, pouco a pouco, você vai entender bem isso, né? As meninas também, assim como o masculino, vão entender bem isso. Perfeito, obrigada. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa em relação a Marta? A gente pode passar ao próximo tópico. Vou acrescentar essa questão que você acabou de falar aí, né? É uma competição de tiro curto. Então, assim, preparação física, o corpo aguentar, vai ser fundamental, cara. É uma Copa do Mundo onde vão estar as melhores atletas do mundo. Ninguém vai para uma Copa do Mundo para perder, todo mundo vai querendo ganhar, então ninguém vai querer saber se é a Marta que está ali, não. Vão sentar o sarrafo. Então, assim, eu penso mais nessa questão, entendeu? Da recuperação dela de um jogo para o outro. Porque uma atleta faz muita falta, cara, de um jogo para o outro, porque é tiro curto de verdade e é competição pegada. Então, assim, a minha questão em relação a não levá-la é mais nesse sentido. Perfeito, exatamente, Sheila, eu entendi bem e acredito que em Portugal é a mesma coisa para o Cristiano Ronaldo. Tem que estar preparado para o e se, né, porque não recupera, cara. Depois dos 40 anos, você jogar 90 minutos, no dia seguinte, 48 horas depois, você não tá igual aos outros caras. Não tá, não adianta, entendeu? E aí já tem outro jogo. Sim, pode falar, Gabriel. Não, depois, amigo, era só para dizer rápido. Nós vimos isso este ano, já estamos a falar do masculino. O Tiago Silva, grande zagueiro, não é? Vocês do Brasil, foi agora, teve para o Porto, foi campeão aqui em Portugal, mas já, portanto, acabou o contrato e também não foi ao Mundial, não foi convocado. E, no entanto, se olhar para a carreira dele e para a qualidade que eu sei que ele ainda tem, ele teria lugar na seleção. Mas provavelmente que é que não o convocaram, digo eu. Não conheço a cabeça do Ancelotti, ainda por cima agora, pela primeira vez, de muitos anos, um treinador estrangeiro como selecionador, mas deve ter pensado, ele já não tem idade para eu conseguir, ainda por cima uma posição tão importante central, estar ali a vir bolas, e é um jogador que eu coloco nesse tipo de patamar de preparação ao nível do Pep, por exemplo. Jogador que para mim ainda fazia, como costumamos dizer em Portugal, uma perninha, ainda ia ao Mundial este ano, acredito. Só que ia, se ele tivesse jogado, como ele já está sem jogar agora e acabou a carreira, também era muito difícil, mas é para perceberem que realmente quando se atinge uma certa idade, dá para jogar futebol, há cada vez mais exemplos de jogadores a jogar para lá dos 30 e muitos, e não são guarda-redes, não são goleiros, como se diz no Brasil, mas é preciso ter cuidado, é preciso fazer essa gestão. O próprio Neymar, não tendo 40 anos, não é? Foi convocado, vi que houve muita gente que foi contra, não é? Que acham que ele não está em boas condições. Obviamente continua a ser o Neymar, tal como o Cristiano Ronaldo e a Marta, por exemplo, mas é um jogador que talvez vai ter que ser gerido em algumas situações, não é? E não tem já 40, agora imagine-se, porque sabemos que ele não levou um estilo de vida durante a carreira que talvez permitisse agora ainda jogar a um nível superior, e por isso tem que ser gerido. Portanto, estas coisas são muito importantes e diz-nos muito sobre aquilo que tivemos já a falar neste episódio e noutros episódios anteriores, que é a alimentação, o descanso, enquanto somos jovens, não é?
Não é quando passarem os 30 anos, nunca tiveram cuidados, que agora uma jogadora pensa, então agora para durar mais um bocadinho vou começar a fazer isto. Não dá, já estamos a pagar a fatura dos anos todos que não fizemos, não é? E isto acontece nas nossas vidas, não é? Eu se calhar tivesse tido outro tipo de preparação quando tinha 20 anos, se calhar hoje sentia muito melhor do que sinto. Não estou a dizer que me sinto mal, mas se calhar sentia melhor. Portanto, tudo isto é um passo a passo, mas quando olhamos a vida passa a correr, não é? Ainda ontem tínhamos 10 anos, não é? Portanto, as coisas passam muito a correr e a carreira de um jogador e de uma jogadora é muito curta, muito curta. Se pensarmos nisso, mesmo que se comece a jogar profissionalmente muito cedo, no grande espectro da vida é uma coisa muito curta. Um treinador, sim, pode ter uma carreira se calhar 30, 40 anos ou mais, mas o jogador é curto, por isso aproveitem, preparem-se, por se quiserem continuar a jogar futebol para lá dos 30, tem que ser feito agora, com 15, 16, 17, sobretudo ali para os 20, tem que ser feito aí, senão, mais tarde, chega ali aos 30, há uma lesão, alguma coisa, a carreira acaba, o corpo já não consegue regenerar. Então é isso que eu queria dizer às meninas que nos estão a ouvir, que preparem-se agora. Todas as pessoas pensam quando são jovens, todos nós que fomos jovens achávamos que éramos indestrutíveis, invencíveis, não é? A gente jogava um jogo assim, chamavam-nos para jogar, bora, e outro. Quando chegamos a uma idade já não dá, jogamos um jogo e, espera lá, deixa-me lá sentar um bocadinho, não é? Portanto, isto é real, não é? Pode diferir de umas pessoas para outras, mas é real, tem a ver, o corpo humano, portanto, não é uma questão biológica, por isso preparem-se bem, porque mais tarde colhemos sempre aquilo que plantamos na vida. Perfeito, Gabriel. Antes da gente passar para o futebol africano, né, a superação do meu colega treinador lá da Nigéria, eu tive um professor que falou isso, eu acho que eu já falei isso aqui, acho que é importante para as meninas, né? Ele dizia o seguinte, a pessoa inteligente, ela aprende com o erro do outro. O medíocre aprende com o próprio erro. E o idiota não aprende nunca. Então, assim, eu acho que as meninas que estão aí iniciando, 14, 15, 16 anos, observem Cristiano Ronaldo, observem Neymar, observem Marta, observem os atletas e vão tirando as suas conclusões. O que você pode ver de positivo e negativo? Entendeu? Eu acho que se eu hoje tivesse meus 15 anos, estivesse aí tentando na corrida aí para ser um atleta profissional, eu tentaria fazer isso, principalmente se alguém estivesse me falando isso. Então, meninas, observem os atletas, observem e tentem aprender, porque sai muito mais barato você aprender com o erro dos outros do que com o seu erro. Entendeu? Então, eles têm muita coisa para ensinar, direto e indiretamente. Observem. Os atletas top, né? O Michael Phelps, o Cristiano Ronaldo, a Marta, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, o Romário. Observem esses atletas e tirem as suas conclusões para a sua vida e para o seu projeto de vida, né? O que você quer para a sua vida. Acho que isso é importante. Agradeço, Gabriel. Obrigado, Sheila. Vamos passar para o próximo. O nosso penúltimo tópico é futebol africano. Às vezes, eu me lembro, né? Eu trabalhei no Brasil há alguns anos e as meninas, às vezes, estão querendo querer, né? Como um colega meu dizia, está querendo querer. Por que querendo querer? Porque qualquer dificuldadezinha, tá chovendo, tá frio, essa bola é muito ruim, o campo é ruim, como é que eu vou jogar nesse campo? A minha chuteira tá rasgada, enfim, uma série de coisas, né? E quem observa o futebol sabe que a África é um celeiro, assim como a América do Sul, né? A Europa vai na África e na América do Sul pegar talento, né? Se você pegar lá a Premier League é uma competição de altíssimo nível. Mas se você tirar os africanos e os sul-americanos, a coisa muda. Entendeu? A coisa muda. Isso é fato, não é opinião minha, isso é fato. Então, eles vão para a África por uma razão. Eles vão para a Nigéria, eles vão para a Costa do Marfim, eles vão para a Gana, eles vão por uma razão. Ali Marrocos também agora está com muito atleta bom. Aquela região ali é muito forte e eles vão para lá por uma razão, né? Então, eu queria mostrar aqui, acredito que está sem som, apesar do nosso som não
ter dado problema, mas acredito assim, mas para as meninas observarem, tá? Quando você está aí no Brasil, Portugal é um pouco melhor a estrutura, mas no Brasil, esse campo esburacado, esse campo ruim. Com certeza a Sheila já ouviu isso, né? Campo ruim. Dá uma olhadinha, academia de futebol na África, para a gente ver o que acontece. O campo ruim, será que é ruim o campo? E a chuteira, será que é rasgada? Vamos ver aqui. Aí vai. Diz pra mim se o campo tem buraco. Tá dando pra ver aí? Então tá aí, né, ao que parece, o campo talvez tenha um buraco ou outro, o campo, né, e talvez a chuteira também esteja rasgada, talvez. Outra aqui, ó, uma outra parte do campo. Será que eles reclamam que o campo tem buraco e a chuteira tá ruim? A bola também talvez não seja muito boa. Dá uma olhada aí. E aí, essa criança, amanhã tá lá no Arsenal. Então, assim, apareceu bem para vocês as imagens? Então, o que eu queria deixar para as meninas é isso. Todo mundo passa por dificuldade, né? O Pepe, que hoje é um super atleta consagrado em Portugal, né? Ex-atleta, já contou a dificuldade dele. O Cristiano Ronaldo era muito pobre, né? Para quem não sabe, o Cristiano Ronaldo era muito pobre, né? E no Brasil também, enfim, poucas pessoas vêm numa condição fácil e chegam no alto nível. Poucas. Entendeu? A maioria é aquele campo ali, é bola rasgada, é chuteira. Na África não tem chuteira, você vê ali, não tem chuteira, entendeu? E a gente está falando de Nigéria. Nigéria forma jogador pra caramba. Se você for lá na Europa observar, é cheio de nigeriano em tudo que é canto, eles formam muito jogador. E começa daquela forma ali. Então, meninas, não se preocupem se o campo está em buraco, se a bola não é a melhor bola, se a chuteira está abrindo. Não se preocupem com isso. Se preocupem em dar o seu melhor no treinamento, escutar o que os treinadores falam, observem, tentem aprender, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir rapidamente, né, o que vocês pensam, até de experiência, vendo uma realidade como essa, né, na África, que é assim na África toda, tá? Poucos locais têm uma condição. Aquilo ali é o oposto aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, as crianças têm absolutamente tudo, então acho que elas têm até demais, entendeu? Isso atrapalha, porque você não aprende a lidar com dificuldade, com frustração, né? Então, eu queria ouvir a opinião de vocês, por gentileza, Sheila. Você vendo uma imagem como essa, né, da Nigéria, que é uma fábrica de atletas de alto nível, a Nigéria. Qual é a sua opinião, por gentileza? Bom, amiga, eu super me identifico, porque eu, quando comecei, era dessa forma aí. Pé no chão, no asfalto, no terrão, entendeu? A gente fazia bola com roupa velha, e era assim, era tampão do pé soltando, porque não tinha chuteira. Então, eu super me identifico. Eu falo muito para as minhas atletas hoje em dia, elas têm que se habituar a treinar bem, não interessa onde seja. Habituem-se a treinar bem, porque é o treino que vai levar, vai fazer com que elas joguem bem. Então, não interessa se o campo é ruim, não interessa se a chuteira está rasgada, não interessa. Tem que ter esse hábito. Por isso que eles são um celeiro de craques, né? E nós aqui no Brasil também somos. Só que essa geração de hoje em dia tá complicada, tá difícil, hein? Tá difícil.
eu trabalho com a base e muitas meninas até que têm dificuldade financeira, têm dificuldade com muitas coisas, mas que acabam deixando algumas coisas subirem a cabeça e atrapalhar. Então, eu assim, na minha época, eu não acordava cedo para ir treinar, ou eu treinava com os meninos na rua, dessa forma aí que você mostrou no vídeo. Então, eu não ia treinar com eles cedo para treinar mal. Não ia, não. Eu me recusava a fazer isso. Acordar cedo para ir treinar e treinar mal, me recusava. Então, eu criei o hábito de treinar bem sempre, independente do local. Então, é isso que essas meninas precisam, cara. É parar com esse mimimi, entendeu? Porque o futebol, hoje em dia, vai muito além, gente. Vai muito além. É o que você acabou de dizer também, né? A Premier League tem várias meninas que vêm daí. Então, à toa não é. Olha as condições que eles têm para treinar, entendeu? E estão lá treinando, estão dando o seu melhor, estão fazendo o seu máximo. E é disso que nós precisamos. É essa mentalidade que essas meninas precisam ter. Enquanto isso não mudar, muitas vão ficar para trás. Perfeito, Sheila. Tem até gente que fala que é importante você aprender a estar confortável dentro do desconforto, né? E, Gabriel, aí em Portugal, a gente sabe o environment, a atmosfera aí em Portugal, né, em termos de base, é diferente da africana, né? Mas a Sheila falou um negócio, um detalhe assim, eu gosto dos detalhes. Essa geração, né? Essa geração que a gente tem hoje em dia aí, esse pessoal aí que tá, essas atletas, vamos botar aí de 12, 13 anos até os 18 anos de idade, é uma geração um pouco difícil em termos de frustração, superação, né? Como é que você vê isso aí, Gabriel, por gentileza? Você até que é pai de menina, né? Daqui a uns anos tua menina vai estar aí querendo correr atrás da bola também. Como é que você vê isso aí, por gentileza? Bem, meu amigo, isto realmente eu só posso concordar em tudo o que a nossa amiga Sheila disse, porque eu vejo, e vi neste vídeo, mas todos nós já passámos por isso, mais do que condições de treino e até mentalidade, tem mesmo a ver com a questão geracional, não é? Nós pegávamos numa bola, não havia balizas, metíamos pedras, jogávamos com o que havia. Eu até quando não houve bola, jogava-se o que aqui se chama futebol humano, não havia, mas o que é que havia? O que havia é aquele espírito de querer brincar, de querer competir, não é? Sempre, o dia inteiro, era desde manhã até às mães irem chegar à janela, chamar para ir jantar. Era sempre assim, não é? Nós perdíamos, porque a essência era isto, e eu falo, sou da geração em que começou a aparecer videojogos, isso eu também gostava, às vezes em casa de alguém, jogar isso, mas nunca se perdeu aquela coisa de vamos jogar ou vamos jogar para a rua? Vamos todos para a rua. Ninguém queria ficar, se houvesse possibilidade de ir para a rua, toda a gente ia. E fazia-se torneios e convidava as pessoas de outros lados para fazer ali torneios o dia inteiro, sempre assim, olha, 2 sai, próximo, sempre assim. Portanto, era uma coisa distinta. E hoje o que eu vejo é, eu sei que expresso conversa, costuma dizer de velho, todos os outros também mais velhos do que nós também diziam, vocês e tal, mas não é uma questão de eu achar que são piores que nós, não é uma questão de qualidade. As meninas que nos estão a ouvir, vocês não são piores do que nós, não é? Vocês não são piores do que a Sheila, não é? Aqui, que a senhora que está aqui connosco. Agora, tem a ver com a Sheila, como disse, se calhar pegava na bola e estava um bocado furado, o que é que se interessa? Vamos jogar. E se calhar vocês, algumas de vocês, ou amigas que vocês têm, se calhar, eu não vou jogar, não gosto muito da bola, não tem a cor que eu gosto, ou não sei o quê, fica para depois. E quer que percebam que tem a ver com isso, que é que se nós não treinarmos, não é, com as condições que temos, naquele momento, não é, nós não treinamos porque nós só arranjamos desculpas. E eu ontem, por acaso, estava a dar aqui um treino num jogador individual, e eu disse-lhe isso, ele não vai ser amanhã, estava a dizer à mãe dele, ele não vai ser amanhã o jogador que ele quer ser, hoje, não vai ser amanhã, vai demorar anos. Mas ele até tem alguma capacidade, não vou dizer que ele vai ser grande profissional, topo, isso vai depender de muita coisa, não é isso está em causa, mas ele até tem alguma qualidade. Só que quando eu estava-lhe a dar um exercício simples, para ele perceber porque que estávamos a fazer aquele exercício, ele estava ali ao início do treino,
mas porque é que eu estou a fazer isto, porque é que eu estou a fazer isto? E olha, estás a fazer isto por causa disto, e quando acabaste o exercício já estavas a usar melhor o pé esquerdo, tu que só usas o direito, é por causa disto, e a seguir vamos fazer aquilo, e tudo tem um sentido, só que os jovens hoje em dia, por causa das redes sociais, TikToks e tudo, o espasmo de atenção é muito curto, ou seja, se a gratificação não for imediata, começam a questionar tudo, não é? Se eu não chutar a bola 5 vezes que tentar não foram uma ao ângulo, já não quero fazer, já não serve. Não, tens que chutar 500 vezes a bola à baliza, se queres que depois nos jogos vá ao ângulo e marques golos. Portanto, é esta a ideia que eu tento sempre transmitir aos jovens, e às jovens treinem, não interessa as condições, ok? Se a bola estiver um bocadinho má, joguem na mesma. Há quem não tenha bola, nós vimos ainda agora, há quem esteja em condições em África e noutros sítios, infelizmente, também no Brasil, e algumas zonas em Portugal acontece, há quem não tenha condições e mesmo assim não arranja desculpas, vai em frente. Eu já tive bastantes jogadores, vou-lhe chamar africanos, porque alguns até não tinham nacionalidade portuguesa, e a mentalidade que eles tinham era isso mesmo, eles vinham de um local onde eles não tinham nada, e o único sonho que eles tinham era ser jogadores de futebol, porque se não fosse isso, viviam na pobreza ou iam viver na pobreza a vida toda. E portanto, nem que seja por isso, são pessoas que estão sempre ali a trabalhar, sempre ali no limite. Quando há alguma coisa para dizer, eles estão ali calados, sim, mister, e vão, e fazem, não é? Nem que seja essa humildade. E há pessoas que têm muito mais condições e mesmo assim não são gratas a essas condições que têm, ou essas circunstâncias, e arranjam sempre desculpas, a bola, o equipamento, a chuteira, o campo, não interessa. O futebol, uma vez lembro-me de ter falado isto aqui nos nossos episódios, o futebol para mim começa na rua. A base da base é a rua, não é? É o que eu chamo aqui em Portugal jogar à bola, pegar numa bola, jogar com amigos. É um bocado anárquico, não é? A bola vai para fora, não tem árbitro, mas nós estamos ali, queremos competir. Depois é que temos que pegar nessa anarquia e ir para o futebol, com regras, com linhas, com árbitros, substituições, tudo, não é? E só um dia, fazendo isso, é que podemos chegar ao topo, ao futebol profissional. Mas temos que passar nisso na rua. Se vocês, quando, as meninas que nos estão a ouvir, se vocês querem chegar ao topo, mas hoje, não é? Há uma menina qualquer que está a competir para a vossa posição, que está na rua a jogar e vocês estão em casa a ver vídeos. O que é que acham que é mais provável? É ela chegar ao topo ou vocês? Não é? Pensem nisso, ou seja, não liguem à nossa opinião, como eu digo sempre, se for para ligar à opinião aqui de alguém, liguem à opinião da Sheila, que foi jogadora profissional, não é? Eu também não fui, portanto a opinião dela nesse aspecto ainda tem mais valor que a minha. Vejam exemplos, vejam o que é que as pessoas que têm sucesso todas têm em comum, porque todas têm coisas em comum, e uma delas é isto, é o ritmo de trabalho. Já falámos da Marta, já falámos do Ronaldo, já falámos destes jogadores aqui neste episódio, portanto é esta mensagem que eu quero deixar, sobretudo este tema, é: não arranjem desculpas, treinem. Obviamente, se têm o pé partido, não vão treinar, como é óbvio, sejam espertas, recuperem, mas quer dizer, tem ali uma feridazinha deste tamanhinho no pé, uma coisa que não vai infectar nem nada, não deixem de jogar por causa disso, não é? Foram ali ao chão, rasparam um bocadinho o braço, bem, desinfetem e vamos continuar a jogar. Se nós todos arranjássemos desculpas para tudo na vida, nunca saíamos de onde estamos, nunca podíamos ambicionar algo mais, porque é isso mesmo, tudo custa para podermos ter sucesso, e por isso é que sabe bem, quando conseguimos ter sucesso, lembramos de todo o trabalho que tivemos, e por isso é que sabe bem, se amanhã nos dessem assim dinheiro para a mão, ou tudo para a mão, nós agradecíamos, ficávamos felizes, mas não dávamos valor, porque tinha sido tudo dado assim, para a mão. Portanto, trabalhem, não arranjem desculpas e vão ver que estão sempre mais próximos de atingir o sucesso. Perfeito, Gabriel, obrigado, excelente. Meninas, excelente, observem, ouçam, e acho que essa é a direção correta, é a melhor direção. Vamos passar aqui para o nosso último tópico, nosso episódio de hoje. Confirmado, né? A CBF confirmou a segunda edição da Copa Maria Bonita no Nordeste. Eu acredito que isso é muito bom para o futebol feminino no Nordeste, né? A gente sabe que o Nordeste, por décadas, é uma região financeiramente que está atrás das outras regiões do Brasil, e é necessário, né, não apenas inteligência, mas estratégia para o futebol feminino no Nordeste. Por quê? Porque se não houver algum tipo de estímulo financeiro, ninguém vai fazer nada. Entendeu? Então, assim,
Os clubes no Nordeste, eles estão atrás financeiramente se você comparar ao Sudeste, ao Sul, ao Centro-Oeste. Mas talvez nem tanto o Centro-Oeste, mas Sul e Sudeste. Então, como é que vai ficar o futebol feminino, né? Essa Copa Maria Bonita, eu acho que foi uma iniciativa fenomenal e tem tudo para crescer e fortalecer de vez o futebol ali no Nordeste, né? Ao que parece, né? Ano passado foram 9 equipes, uma de cada estado da região Nordeste. E não sei como eles vão fazer esse ano, se vai ter alguma equipe convidada, enfim. Mas eu acho que é uma iniciativa perfeita, assim, de continuar isso, né? Ter continuidade. Sheila, como você vê, não sei se você, quando jogava, foi no Nordeste, enfim, não sei se você tem alguma experiência pessoal no Nordeste, né? Mas como você vê essa situação do Nordeste na Copa Maria Bonita para o futebol feminino, não apenas do Brasil, mas especificamente do Nordeste, que é uma região financeiramente que tem mais dificuldade se comparar, né, a Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o sul do Brasil. Por favor. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, não só o Nordeste, mas alguns outros estados também do Brasil necessitam dessa iniciativa, porque são estados que têm uma carência muito maior, né? E é disso que a gente precisa, de pessoas que tomem a frente da situação e que tenham a iniciativa de começar a fomentar essas competições, de começar a acrescentar mais para o futebol feminino nos estados que mais precisam, né? É muito fácil a gente fazer uma competição no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, é fácil. Agora vai para o Nordeste, vai para o Pará, vai para esses estados mais carentes. Eu já estive no Nordeste para passear e realmente o futebol feminino lá você quase não vê. Então, hoje em dia, você vendo esses clubes que você até relatou para a gente, né, que vão participar, cara, é muito gratificante. É muito gratificante. Eu acho que isso aí tem que ser hábito, tem que se criar o hábito de apoiar mais, né, os estados que mais necessitam, de olhar para esses estados, porque o futebol feminino precisa deles também. Nós precisamos, cara. Não adianta querer falar só de Rio, só de São Paulo, só de Minas, só de Rio Grande do Sul. Não adianta querer falar só da gente, porque não são só esses estados que participam do Campeonato Brasileiro, né? Seja lá a Série A3, A2, A1, não interessa. São todos os estados participando, então todos precisam dessa ajuda, desse apoio. Isso aí é fundamental, cara. As pessoas precisam começar a olhar mais e acrescentar mais como estão acrescentando com essa Copa, entendeu? Eu acho que o ano passado foi bacana pra caramba, eu acho que esse ano vai ser mais ainda. Agora a gente precisa dar continuidade e colocar cada vez mais clubes para participar também, né? Sim, sim. É só para o Gabriel, né? Gabriel está em Portugal, é de Portugal. Ali o norte e o nordeste do Brasil, Gabriel, financeiramente ficam muito atrás, né? Por vários motivos, isso de décadas, não é uma coisa de 5 anos para trás, é décadas, né? E o futebol feminino acaba entrando nesse bolo, né? É uma região que você não vai conseguir fazer futebol sem dinheiro, não vai conseguir fazer futebol só no amor, entendeu? Então, eu fico torcendo para que o norte, de alguma forma, alguma coisa aconteça, porque com certeza tem muita menina boa que mora em Manaus, entendeu? E como é que essa menina vai ter chance de ser vista por alguém? Tem hoje em Manaus uma menina de 15 anos. Como é que alguém vai descobrir essa menina? Entendeu? Então, assim, peço a sua opinião, Gabriel, mas no sentido de, né, essa disparidade financeira, entendeu, no Brasil, né, o Sul e o Sudeste, né, ali até Minas Gerais é uma realidade financeira e você vai subindo o mapa, a coisa muda bastante. Qual a sua opinião, por gentileza, por favor?
Bem, obviamente não sendo brasileiro não posso falar com muita profundidade, mas tendo em conta todos os brasileiros que conheci na vida, brasileiros e brasileiras, atletas ou não, e agora cada vez com mais brasileiros em Portugal há mais contacto também, eu percebo que nós às vezes até temos aquelas questões, infelizmente, de xenofobia, brasileiros com portugueses, portugueses com brasileiros, mas muitas vezes nós esquecemos que não, o ser humano é um ser muito tribal, ou seja, se nós quisermos arranjar desculpas para dividir, nós até se calhar dentro de casa até arranjamos problemas com outra pessoa que está ao nosso lado. Portanto, há pessoas que se dividem por religiões, clubes, partidos, por aí fora, nem é preciso ser entre países. E eu sempre ouvi que o Nordeste brasileiro tinha uma certa discriminação, ou seja, outros estados olhavam para o Nordeste brasileiro assim como uma pessoa do campo, assim uma pessoa mais ignorante, sempre foi o que fui percebendo. Nós em Portugal temos a mesma coisa, há pessoas que olham para, por exemplo, o Alentejo ou para ali a zona de Bragança e da Guarda, zonas mais remotas e não é, longe do litoral, onde acham que as pessoas são camponeses, que andam ali a pastar vacas e ovelhas, e há essa discriminação, infelizmente, não deveria haver, mas existe. E no Brasil, quer dizer, há muita qualidade em tudo, não é? Estamos a falar de um país que quase é um continente, e haver essa concentração massiva de dinheiro, de capital, ali no sul e sudeste, e deixarmos essas outras regiões como o nordeste, é um erro porque não estamos a desenvolver o país como um todo, como acontece em Portugal, e para as meninas que, como for, como o nosso amigo agora disse agora, em Manaus e outras zonas, acaba por olhar para esta situação e pensar, será que eu tenho que sair da minha cidade, da minha vila, para poder ter uma vida melhor? Porque eu aqui não vou conseguir. E isso é mau, porque as pessoas deveriam poder seguir os seus sonhos, pelo menos se não for dentro da sua aldeia ou do seu bairro, mas não muito longe, para poder estar ao pé da sua família, para poderem ter a vida que querem. Portanto, acho que sim, acho que estes torneios são excelentes notícias. Vi que a primeira edição foi o ano passado, portanto este ano a segunda edição, que hajam mais 20 ou 30 e em simultâneo ainda outros torneios e outro tipo de investimento aqui nesta região, porque só assim é que as meninas também conseguem sobressair. Nós já falámos da Marta neste episódio, até várias vezes, nós não sabemos se a próxima Marta está nesta região, só que nunca vamos descobrir se não dermos oportunidade, não é? Os outros clubes lá em baixo no Brasil, muito poderio financeiro, os do Norte menos. Depois, o que é que acontece? As meninas não têm as oportunidades, não aparecem. Não quer dizer que não tenham qualidade, não estão a conseguir aparecer. E é isso para mim que tem que ser corrigido e ninguém deveria poder ver os seus sonhos falecerem, vou dizer assim, porque não vive no sítio certo. Como já falámos em África, não deveria ser assim. Toda a gente, sabemos que há pessoas que começam mais à frente que outras na vida, por dinheiro, por condições sociais. Nós sabemos disso, é verdade, é uma infeliz verdade, mas é assim que o mundo funciona. Agora, quando é para dar oportunidade, que se dê oportunidade a todos. E estes tipos de torneio acho que vêm trazer um bocadinho mais à ribalta essas meninas que estão nessas zonas do país e que têm sonhos, mas não têm oportunidades, e que pelo menos tenham as oportunidades, porque o resto eu acredito que elas conseguirão fazer, mas deem-lhes essa oportunidade, porque elas merecem tanto como as outras meninas brasileiras que vivem noutras regiões. Perfeito, obrigado, Gabriel. O Norte e o Nordeste, eles estão atrás financeiramente, isso é fato, todo mundo sabe, principalmente no Brasil. Entretanto, na matéria-prima, eles não estão atrás, eles estão no mesmo nível, entendeu? O problema é, se você pegar ali Manaus, se você pegar lá Rio Branco, lá no Acre, uma menina ali de 15 anos que tem um muito bom nível, que tem um sonho, essa menina hoje, ela praticamente está sem o direito de tentar, entendeu? A gente não sabe quantas meninas hoje no Acre, ou ali pela região de Manaus, que é ali a capital, que jogam bola, que jogam bem, que de repente tem até uma mentalidade boa, tá? Mas o tempo passa, ela faz 17, 18, 19, 20, acabou, vai trabalhar, vai ser advogada, vai ser outra coisa, e acabou. Futebol não foi, entendeu? Então, assim... Sim, pode falar, Sheila. Volta ao que o Gabriel falou aí. As meninas, a questão da Marta é essa aí. Ela teve a sorte de alguém vê-la e trazê-la para o Rio de Janeiro.
Se não fosse isso, hoje em dia não existiria a Marta. Então, quantas outras Martas nós não estamos perdendo, né? Verdade, verdade. Tem muita menina ali boa de bola. Você vê que o próprio UFC, né, o MMA, que é luta, tem muito atleta, muito lutador que vem daquela região ali, norte e nordeste. Os caras vêm de lá e desce, entendeu? Desce. Então, o que é o melhor para quem está no comando do esporte? Qual seria a melhor opção? Né? Dar condição lá em cima para o cara não ter que descer? Dar condição para o cara lá em cima, entendeu? Eu acho que dinheiro para isso tem, tá? Não vai falar para mim que não tem dinheiro, dinheiro tem. A questão é o que fazer com o dinheiro. Igual o Gabriel falou no início, antes da gente começar. O clube da Inglaterra foi promovido na Premier League, né? Esse clube ganhou aí algumas dezenas e dezenas e dezenas de milhões de euros. Se ano que vem ele for rebaixado, ele não pode falar, pô, mas a gente não teve dinheiro, faltou poder financeiro. Não! É o que você faz com o dinheiro, entendeu? Então, o dinheiro não é o problema, o dinheiro tem. Tem dinheiro, inclusive, na África, tem dinheiro em Portugal, tem dinheiro no Brasil. Agora, o que é que estão fazendo com o dinheiro para que as meninas de 12, 13, 14, 15 anos tenham a oportunidade, né? Como ser humano, ela tem esse direito de querer tentar ser uma atleta de futebol. Ela tem esse direito. Então, essa é a minha opinião. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes da gente fechar. Tranquilo? Podemos fechar por aqui? Beleza? Bom, agradeço, tá? Espero que né, as nossas opiniões sejam importantes para as meninas, né? Que as meninas reflitam no que é falado aqui, reflitam nas atletas, nos atletas, aprendam com o erro dos outros, que é mais barato, entendeu? E é isso. Muito obrigado, Sheila. Muito obrigado, Gabriel. Tá? Desejo a vocês aí uma boa semana e a gente vai mantendo contato e vamos seguir aí no nosso Pink Futebol. Tá? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, meus amigos. Um bom fim de semana e boa semana. Tchau, tchau. Tchau.